nosso compromisso com o Senhor. É aí onde entra a santidade e o nosso compromisso para com o Senhor, né? Para que nós permaneçamos na salvação. A salvação é um dom, é gratuito, né? Não podemos fazer nada pela salvação, foi Jesus que fez. Mas para que nós permaneçamos na salvação, devemos ter uma vida de santidade, né? E é uma guerra. Nós estamos nesta vida aqui, e essa vida, ela requer, essa vida com Deus requer muito esforço da nossa parte. Oração, leitura da palavra de Deus, vigilância, porque existe uma nuvem de testemunhas lá de Hebreus 11, né? Os homens de fé. E em Hebreus 12, diante desta tão grande nuvem de testemunha, que nuvem de testemunha? Aqueles que estão elencados no capítulo 11, homens que viveram pela fé, homens que abnegaram suas próprias vidas para servirem a Deus. Então, diante dessa tão grande nuvem de testemunhas, qual que é a nossa atitude diante do Senhor? De fé, de incredulidade, né? Compromisso com a palavra de Deus ou relativização da palavra? Seremos recompensados pelo nosso posicionamento em vida. Em vida. É o que nós fazemos em vida que será considerado no dia do juízo. Então, temos que fazer o máximo para o Senhor Jesus todos os dias, né? Todos os momentos das nossas vidas. Que Deus abençoe também pastor Alvino, sua esposa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Que Deus torne o ministério do servo do Senhor cada vez mais profícuo. Fomos ali para o pastoreio no mesmo dia, né? Então, estou muito alegre de estar aqui com o pastor Alvino. Tenho um grande apreço também pelo pastor Paulo Moraes, né? Um grande homem de Deus, uma pessoa muito conceituada no ministério do Belém, muito distinta, né? Uma pessoa muito educada, um homem de Deus. Então ficamos muito honrados de estar aqui, né, ministrando essa aula de escola bíblica dominical. Também o superintendente Valdir, né? Que Deus abençoe sua vida, sua esposa, seus filhos, seu ministério também, porque estar diante da escola bíblica dominical não é fácil. É um tijolinho todo domingo que é colocado. O processo é lento, né? É muito espinhoso. Eu fui superintendente de escola bíblica dominical durante 10 anos. Né? Durante 10 anos. E professor fixo de BD, pelo menos 16 anos. Professor fixo. Hoje, graças a Deus, aprove ao Senhor, né? Eu não estar mais como superintendente, nem ser professor fixo. Então, eu ajudo os setores da nossa igreja, também na parte de apoio de escola bíblica dominical. Eu relutei muito para esse chamado do Senhor, mas Deus, Ele exigiu isso da minha parte, né? Então, é o momento de também estar ajudando em conferências, em pregações. Cheguei até ir para a África, né? Também formando professores de escola bíblica dominical lá na África, 2 vezes, 2011 e 2015. E graças a Deus, Deus nos colocou, né, neste ministério de conferências, apoiando inclusive as escolas bíblicas dominicais. É um prazer muito grande eu estar com os amados, tantas escolas bíblicas por aí afora. Deus tem abençoado. Que Deus abençoe essa igreja, os alunos, o corpo discente, docente, a secretaria, todos aqueles que apoiam, aqueles que se dedicam. É muito recompensador, podem ter certeza. Porque é um trabalho de bastidor, mas Jesus está vendo tudo o que vocês estão fazendo. E quando alguém questiona, mas por que ele é que não está aqui vendo o que você está fazendo no bastidor? Mas Jesus está vendo. Né? Então não faça para se mostrar para os homens. Né? Não faça nada para se mostrar para os homens.
Faça para Jesus, e Ele a seu tempo recompensará. Então que Deus abençoe, derrame das suas bênçãos de forma recalcada, sacudida, abundante e transbordante. Eu quero essa bênção, quem mais quer? Amém. Desejo desde já um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para os amados, né? Um ano de 2020 muito abençoado aqui na escola bíblica, na igreja, que Deus possa realizar grandes coisas, porque os projetos de Deus nunca foram, nunca são e nunca serão frustrados. Deus não perde uma batalha. Uma. Tudo que Ele determina, Ele realiza. Tudo. Tudo que Ele quer, Ele faz. Deus tem livre-arbítrio. E se Ele quiser fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer. Ninguém vai impedir. Eu tenho aprendido o seguinte. Às vezes nós queremos fugir de certas batalhas. E esse trimestre, ele mostra muito disso. Eu imagino que neste campo de labuta, de batalhas, de perseguição e aflições, Davi é um dos maiores exemplos bíblicos do que é enfrentar dificuldades, perseguições e batalhas, até que Deus dê um momento de paz. Né? Davi, ele foi perseguido implacavelmente. Então, quando nós estamos sofrendo intempéries na nossa vida, né, nós olhamos para Davi e nos motiva a posição dele diante das dificuldades, diante dos enfrentamentos. Então, este trimestre foi uma das melhores lições, né? Esse trimestre, este tema foi um dos melhores temas que nós poderíamos usufruir, né? Desfrutar, se deleitar, porque mostra também, além do posicionamento de Davi, do servo de Deus, mostra também como estava a classe sacerdotal naquela época. E nós estamos vivendo um período de apostasia no meio do povo da igreja, no meio da liderança. Homens que no púlpito são uma coisa, mas na academia são outra. E como estamos falando de escola bíblica dominical, é uma academia aqui. Né? É uma academia, escola bíblica dominical. E tem academia teológica. Eu vejo muito disso. Pastor prega uma coisa no púlpito, na academia é outra. Na academia é liberalismo teológico. No púlpito, prega para dar em glória a Deus e ele ganhar o cachezinho dele. Então tem muito Ofini e Finéias hoje nas igrejas. Muitos Ofinis e Finéias nas igrejas. Tem muitos Elis nas igrejas. E quando eu falo igrejas, eu estou falando como um todo, tá? Eu não estou fazendo um apontamento específico de ministério A ou B. Até porque a igreja, ela não é placa denominacional. Jesus vem arrebatar uma igreja pura, imaculada. Uma igreja perfeita. Então, dentro da igreja institucional existe uma igreja invisível, imaculada, e a igreja do arrebatamento. Jesus não respeita a placa de igreja, Jesus não respeita título, Jesus não respeita a posição ministerial, tempo de crente, Jesus não respeita nada disso. Quanto tempo Satanás não adorou no céu? E foi expulso de lá para nunca mais voltar. As pessoas esquecem disso. Quanto tempo Judas não serviu Jesus no ministério terreno dele? Curando, expulsando o demônio, ressuscitando mortos. Ele era discípulo, era apóstolo. E quando Jesus falou que um haveria de trair, ninguém imaginou quem seria. Ele dissimulava bem. Pedro
disse quem é. Nem Pedro conseguiu saber e imaginar quem seria. Então, meus amigos, só Deus cuida da igreja. E quando a igreja ora, quando a igreja jejua, a palavra do Senhor diz: aquele que usa de engano não permanecerá na minha casa. A igreja de oração, de jejum, que ora, que busca compromisso com a palavra, se ela se colocar na posição, na presença de Deus, Deus tira todo o joio. Não é? Deus tira, vai tirando, vai saindo. Você nem vai percebendo quem é trigo e joio, porque a palavra de Deus diz, né? Cresce junto. Mas vai saindo paulatinamente, sem saber. Deus vai tirando. A igreja que ora, que jejua, que busca a Deus pela palavra. Então, este tema é um tema muito importante, muito importante. No final, eu vou dar uma pincelada aqui na lição 11, para não perder a sequência. Então, nós vamos falando aqui. Eu tenho até que hora, pastor Alvino, irmão Valdir? 10h40. Então, eu tenho até 10h40. Certo? Então, tá bom. Então, só para me ater aqui ao horário e no finalzinho dar uma pinceladinha na última lição. Mas só para não perder a sequência, eu não quero analisar agora essa lição. Meus amigos, abram vossas Bíblias em 1 Samuel capítulo 10, versículo 19. 1 Samuel capítulo 10, versículo 19. Samuel capítulo 10, versículo 19. A epígrafe ou o título é: o povo escolhe Saul para seu rei. Mas eu quero ler somente o versículo 19. Capítulo 10, versículo 19. Diz assim: mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. E lhe tendes dito: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Uma coisa muito importante para se destacar aqui. Não foi plano de Deus o reino monárquico teocrático. Ele permitiu, são coisas distintas. Deus não planejou o reino monárquico e teocrático. Ele permitiu. Outro detalhe muito importante: o período de Juízes não é reino anárquico. Não é um período de anarquia. O governo de Juízes é o governo teocrático, não é anárquico. Anárquico sob o ponto de vista humano, não de Deus. Então isso que tem que ficar bem claro aqui, né? A anarquia não é sob o ponto de vista de Deus. Sob o ponto de vista de Deus é o governo teocrático. E Deus sempre quis o governo teocrático. Isso tem que se destacar aqui. Deus não analisou, não olhou o governo monárquico teocrático e disse: opa, é melhor do que a época de Juízes. Não, Deus sempre quis o governo teocrático. Então é anárquico do jeito que os israelitas estavam fazendo, mas não era um governo anárquico. A anarquia não respeita autoridade e hierarquia nenhuma. Então Deus nunca concordaria com este tipo de reinado. Ele é um Deus que respeita hierarquia, autoridades. Ele é um Deus zeloso. Então Deus, ele governava de forma teocrática, é o governo de Deus na época dos juízes. Num espaço de 330 anos, nós vemos 15 juízes sendo levantados, e profeta Samuel, 16º juiz. Então, no espaço de 330 anos,
o povo se distanciava de Deus, Deus levantava um juiz para livrar o povo. Por quê? O povo se distanciava de Deus e os inimigos, eles sobrepujavam em relação ao povo. Aí o povo buscava Deus, Deus livrava, relaxava de novo. E assim sucessivamente. Mas Deus levantava os juízes e Deus queria dessa forma, Ele governava. Mas aí o povo analisa as nações circunvizinhas e pedem um rei. A gente também quer um rei. Elas têm. Hoje, a secularização está invadindo as igrejas. Igrejas estão virando casas de show. Até luzes nos púlpitos agora para gerar essa impressão visual. Shows. As igrejas, muitas delas estão virando entretenimento. E está se perdendo a individualidade da família cristã, que é relacionamento. Não se sabe mais o nome das pessoas. Não se sabe mais o nome das pessoas. E nós temos muita dificuldade de visualizar e de nos caracterizarmos como cristãos em função dessa perda de contato, de relacionamento. Não se sabe mais o nome das pessoas. Todo mundo vai para a igreja, sai, vai embora, vai viver sua vidinha, né? Já cumpriu o seu compromisso ali na semana, fez um pedido para Deus e vai embora. Ninguém mais se fala, ninguém toma um cafezinho, não existem mais cultos de ações de graças. Antes era comum o culto de ação de graça nas casas. Um crente recebia algo da parte de Deus, convidava os irmãos para o culto de ação de graça. Hoje não existe mais isso. Está se perdendo esse contato, essa familiarização. As pessoas estão acumuladas dentro dos templos, mas solitárias, sozinhas no meio da multidão. Sozinhas no meio da multidão. Não confiamos mais em pessoas, em amigos, porque não existem mais amigos, são colegas. E os cristãos precisam ser muito mais do que família. Porque Jesus, os seus irmãos e a sua mãe foram interromper uma mensagem dele. Para quê? Para quê? Olha lá, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Ele disse, a minha família é quem ouve e obedece a minha palavra. Se eles não estão aqui ouvindo é porque tem alguma coisa errada com eles. Deviam estar aqui que nem vocês ouvindo a minha palavra. Jesus puxou o paletó do discípulo. Porque foram querer interromper a mensagem de Jesus. Ele falou, opa, calma aí, família. A minha família são aqueles que ouvem e obedecem a minha palavra. Aí os irmãos dele se convertem depois da ressurreição. Deus levanta Tiago como uma das colunas da igreja. Deus levanta Judas, o irmão dele que escreve inclusive a epístola de Judas. Certo? A epístola de Tiago também, irmão de Jesus, irmãos de Jesus. Mas chamavam ele de louco. Achavam que ele era uma pessoa atrapalhada. Enfrentavam ele, o ministério de Jesus. A vida de Jesus não foi nada fácil. Foi o que mais sofreu. De todos os personagens bíblicos, Jesus foi o que mais sofreu. Chamaram ele de endemoniado. Enfrentaram ele, ele foi expulso da própria cidade dele, de Nazaré. Tentaram precipitar ele do monte. E aí ele vai para Galileia, Cafarnaum, e lá que ele escolhe os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Estão te expulsando de Nazaré, meu amigo, fica tranquilo. Deus vai preparar Cafarnaum e lá vai ter amizade. Aleluia. E lá vai ter amizade. Glória a Jesus. É a mesma coisa Davi. Foi para a caverna de Adulão, fugiu implacavelmente de Saul. Mas aí lá na caverna de Adulão, Adulão significa refúgio.
endividados, espírito angustioso, né? Aqueles homens com o coração apertado, eles se identificam com Davi. Opa, ele tem promessa. Falaram que ele vai ser o futuro rei. Ele está angustiado. Eu estou endividado, com o espírito angustiado. Eu me familiarizo com o futuro rei. Eu vou até a caverna lá. Eu vou estar junto dele. Porque quando ele assumir o reinado, eu também vou ganhar alguma coisinha. 400 homens de fé se achegaram a Davi com fé. Espírito angustioso, endividado, a vida toda atrapalhada, mas foram lá na caverna de Adulão. Deus reverteu o cativeiro deles. Depois Deus somou mais 600 homens de Davi, valentes de Davi. Deus vira o cativeiro deles. Deus vai virar cativeiro de muito crente aqui. Amém. Quantas angústias você não tem passado esse ano? Esse ano foi um ano muito difícil para mim. Um ano em que nossa, quanta caverna de Adulão eu estive, viu? Mas Deus está me tirando da caverna. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Glória a Deus. A circunstância está contrária. Mas a alegria do Senhor te faz sorrir. Dá paz do Senhor para o irmão. Por quê? A alegria do Senhor independe da circunstância. A alegria do Senhor depende do seu relacionamento com Ele. Então, o livro de Samuel aqui mostra que Deus não queria o reino monárquico teocrático. Deus disse que o povo de Israel rejeitou ele. Por quê? Veio uma crise existencial para Samuel. Estão me rejeitando. E ele fala para Deus, olha aí, ó, o povo está me rejeitando. Samuel, você não sabe de nada, Samuel. Antes de te rejeitar, já me rejeitaram. Você não sabe de nada, Samuel. Às vezes a gente fica em crise, pensando que nós estamos sendo rejeitados do ministério, pela igreja, por grupinhos e etc. Não, já rejeitaram a Deus. Permaneça fiel com Deus, porque essa rejeição não é deles em relação a você, porque você está errado. Não, você está na presença de Deus. Mas essa rejeição deles para com você reflete exatamente a rejeição deles para com Deus. Deus corrige nesse ponto de vista de Samuel. Ele pensava que a coisa era com ele. Aí alguém pode dizer o seguinte, mas os filhos de Samuel, etc. Mas não era problema de Samuel. A palavra diz que nenhuma palavra de Samuel caiu por terra. Se os filhos de Samuel eram problemáticos, não foi por causa do pai. Todo Israel estava problemático. Se Samuel escolhessem outros no lugar dos filhos, ia ser pior. Por isso que Deus permitiu Samuel escolher os filhos dele para serem juízes. Não foi erro de Samuel. Porque a palavra diz que nenhuma palavra dele caiu por terra. E se fosse erro de Samuel, Deus teria puxado a orelha de Samuel como puxou Davi ali. E detalhe, os filhos de Samuel não eram sacerdotes, eram juízes. Então Samuel teve cuidado até nisso. Opa, eu não vou colocar filho meu para ser sacerdote, não, são atrapalhados. Eu vou dar um cargo secular para eles, porque juiz, naquela época lá, era um cargo secular, porque o juiz era o próprio Samuel. O juiz levantado por Deus era Samuel. Olha que interessante isso, hein? Deus levantava juízes, na época de juízes. E Deus levantou o próprio Samuel como juiz. Então não tinha ninguém para colocar no lugar dele. Então os juízes que eram os filhos de Samuel, eles tinham uma função mais social do que religiosa. Por isso que Samuel não levantou nenhum dos filhos para sacerdote. Olha o cuidado de Samuel. Diferente de Eli, que levantou Ofni e Finéias como sacerdotes e falava para os filhos, olha, não é para fazer assim não, viu? E aí Deus usa um profeta para puxar a orelha de Eli e disse assim, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Ou seja,
não é para falar que eles estão errados, é para destituir do cargo. Deus queria que Eli tomasse uma atitude drástica e queria que destituísse os seus filhos do cargo. Não tinha que falar que era erro. Não, vocês estão destituídos do cargo sacerdotal. Era isso que Deus esperava de Eli. Então eu digo uma coisa, quanto mais você receber função da parte de Deus, mais Deus vai exigir de você. Tem muita gente querendo ministério aí. Mas quando você é colocado no ministério, Deus quer saber se você vai ser conivente, se vai ficar quietinho, certo? Se vai ser omisso. Se você saber fazer o bem e não faz, você comete pecado, filho. Tem gente que acha, eu não faço nada, eu não minto, eu não roubo, certo? Eu não faço isso e aquilo, eu não adultero. Então, mas você faz vista grossa para certas coisas, você se omite. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vocês estão me entendendo? E a quem muito é dado, muito é cobrado. Eli tinha que destituir os filhos do sacerdócio. Coisa séria. Daqui a pouco eu vou entrar nesse ponto. O tempo voa. 1 e 2 Samuel são livros chamados os primeiros profetas do cânon judaico. Porque o cânon judaico é Tanar, que é um acrônimo de exposição fortuita, né, com prefixos de palavras Torá, Nevim, Ketuvim, Torá, Lei, Nevim, profetas, Ketuvim, os escritos. Né? E para os judeus, os 24 livros do cânon deles é o mesmo conteúdo dos 39 nossos. Mesmo conteúdo. Só uma disposição diferenciada de livros, de quantidade de livros. Então, um exemplo. Torá para os judeus são os 5 livros da lei. Já os profetas é dividido em primeiros e últimos profetas. Os primeiros profetas, Josué, Juízes, Samuel e Reis. Lá não tem a divisão de 1º, 2º Samuel, 1º, 2º Reis. Então eles consideram como profeta Josué e Juízes. Olha que interessante. Últimos profetas, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os últimos profetas incluem os 12 como um único livro, com 12 capítulos. Então os nossos 12 profetas menores, para os judeus, é um único livro com 12 capítulos, chamado os 12, fazendo parte dos últimos profetas. Então é uma disposição diferenciada. Aí existem os escritos, que são 11 livros divididos em poéticos. Jó, Salmos e Provérbios não são como os nossos 5 poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então há uma diferenciação. Eles têm também os 5 rolos. Aí entra Ruth, Esther, Cantares, Lamentações, né? Entra nesses 5 rolos. Então, Lamentações é tido como 5 rolos, Cantares 5 rolos, Esther, Ruth. E aí nós temos os livros históricos desses os escritos, e aí os judeus consideram Daniel como um livro histórico. Esdras e Neemias é um único livro, não tem essa questão da diferenciação de Esdras e Neemias como nós temos. Crônicas, não tem 1º e 2º Crônicas, é um livro único. Então tem uma disposição diferenciada, então reduz a quantidade de 39 para nós, para 24 para eles. Então Samuel, que para nós é 1º e 2º Samuel, para eles é um único livro e entra nos primeiros profetas. Qual a diferenciação desses 24 para os 39? É a questão da tradução do hebraico para o grego. Então no hebraico 24 livros, que é a Taná, as escrituras. Jesus, ele dizia, errais porque não conheceis as escrituras, a Taná, que são esses 24 livros, certo? E claro que Jesus está falando potencialmente também as escrituras, que ele inspiraria pelo Espírito os outros autores, que formariam lá na frente o cânon do Novo Testamento, certo? E aí, quanto que se deu essa diferenciação então dos 24 para os 39? No Império Greco-Macedônico, Alexandre o Grande, o reino é dividido em 4 generais. Um dos generais dele, Ptolomeu Filadelfo II, certo? Ptolomeu II ou Ptolomeu Filadelfo, em 285 a.C., autoriza a tradução do hebraico para o grego.
E aí 72 anciãos de Israel fazem a tradução do hebraico para o grego, que se denomina a chamada Septuaginta. Então a Septuaginta considera os 39 livros como nós os temos hoje. Foi exatamente nessa tradução do hebraico para o grego. E aí lá na frente, 400 depois de Cristo, São Jerônimo, ele traduz a Bíblia para o latim, que é considerada a Vulgata Latina. Lá ele considera os 66 livros que nós temos da Septuaginta, mais anexos, ele não considera como canônico, apócrifos, deuterocanônicos e pseudepígrafos, né? Ele não considera, ele coloca alguns como anexos. Mas os 66 livros canônicos, inclusive na Vulgata Latina, é os que nós temos como inspirados. E a Bíblia, esta Bíblia com 66 livros, ela foi considerada durante 1000 anos pela Igreja Católica, de 500 a 1500. Só em 1548, no Concílio de Trento, que eles anexam 7 livros apócrifos, mais acréscimos de Daniel e de Esther, certo? Para rivalizar com a Bíblia traduzida de Martinho Lutero do latim para o alemão. Mas foi um grande tiro no pé, porque eles reconheceram que erraram então durante 1000 anos. Olha, a Bíblia que a gente estudou durante 1000 anos não era correta, agora a gente está dando a correta para vocês. É um grande tiro no pé isso, né? Grande tiro no pé. Então vejam bem, os livros apócrifos, deuterocanônicos e pseudepigráficos, que é por pseudônimo, né? O camarada escreveu, eu vou dar um exemplo do que é o livro pseudepígrafo, né? Um Zé Ninguém escreve um livro, aí ele diz que um grande homem de Deus que escreveu, para poder fazer fama, para circular na sua época contemporânea. Então os livros pseudepigráficos são livros por pseudônimo. O camarada escreveu e colocou o nome de um outro autor como tendo escrito, para dar peso espiritual para os seus escritos. É heresia. Heresias são embutidas de forma sucinta em grandes livros, em livros teológicos. Você vai lendo, o camarada vai fazendo referência a grandes autores, mas aí você vê lá escrito uma página meio estranha. Vão embutindo de forma velada as heresias. Você tem que ter um Espírito Santo, muito estudo, etc., para diagnosticar isso daí, não é? Essas heresias. Então, meus amigos, Samuel, então, é um livro canônico. É um livro canônico inspirado. Aí tem gente que diz o seguinte, mas no livro de Samuel fala inclusive da morte dele, etc., como que ele poderia ter escrito, não é? Isso é muito tranquilo. Ele escreve a maior parte dos livros. E no final, quem termina, profeta Natan e profeta Gade, que vão terminar o livro de Samuel. É a mesma coisa, o Pentateuco, quem escreveu foi Moisés. Aí vem os teólogos liberais, né? Liberal é quem relativiza a palavra de Deus, não considera ela inerrante, infalível, 100% repositório da verdade. Aí vem os liberais e dizem o seguinte, Moisés não escreveu a lei, por quê? Como que ele poderia ter escrito se em Deuteronômio fala da morte dele no final do livro? Aí eu faço uma seguinte pergunta então. Quem escreveu o livro de Romanos? A epístola de Romanos? Foi Paulo, certo? Quantos capítulos tem Romanos? 16 capítulos. Quem foi o amanuense, o secretário de Paulo? Porque Paulo ditava e o amanuense, o secretário dele, escrevia. Tércio. Imagina o seguinte, Paulo escreve 15 capítulos, no 16º ele morre. Quem vai escrever o 16º? As saudações, Tércio. Então só porque Tércio escreveu o 16º que ele escreveu os 15? Só porque Paulo morreu depois de ter escrito 15 capítulos, só porque ele não fechou o 16º, ele não escreveu os 15? Não tem lógica isso. Não, Paulo escreveu os 15. E se alguém finalizou o 16º, um exemplo que eu estou dando, não tira
não tira a legitimidade da autoria de Paulo. É a mesma coisa Pentateuco. Ninguém pode tirar a legitimidade da autoria de Moisés, ainda que queiram, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós lemos 1 Samuel e 2 Samuel, temos que ter esse entendimento de que são livros inspirados por Deus. Não é história de carochinha. Eu li num grande periódico, né? Eu li num grande periódico, não vou falar o nome aqui para não pegar mal, não ficar chato, né? Um grande periódico que um teólogo, entre aspas, né, dizia que o espírito mal de Saul não era espírito mal, era depressão. Engraçado, né? Ou seja, a Bíblia é conto de carochinha, está mentindo então a Bíblia. E segundo esses teólogos, não era uma linguagem contemporânea. E aí entra o pós-liberalismo, a teologia narrativa, colocando os escritos para autores específicos e cada autor com uma visão de mundo deles. E essa visão de mundo poderia ser errônea, porque todo homem falha. Então o pós-liberalismo na teologia narrativa separa teologia lucana, teologia paulina, teologia de fulano, beltrano. É pós-liberalismo isso. Pós-liberalismo. Não existe nenhuma teologia lucana, paulina. E detalhe, se Lucas foi teólogo, aprendeu com Paulo, filho. Porque Lucas era discípulo de Paulo. Se tem alguma teologia lucana, não deixa de ser paulina, porque ele foi discípulo de Paulo. Então é uma jogada, a gente está vendo uma jogada de teologia de fulano, beltrano, etc., né? Para tentar desmerecer o apóstolo Paulo, que foi o maior teólogo do cristianismo. E aí vem a secularização, as ideologias seculares, chamando Paulo de machista. Se Paulo é machista e o que ele escreveu é errado, então você não crê na Bíblia como inerrante, filho. Então você está com um grande problema de entendimento do que é Bíblia. Se Paulo errou nos escritos dele e ele é machista, então faz o seguinte, para de ler sua Bíblia, porque se você crê que Paulo errou, então ela não é infalível e inerrante. Então, quando nós não entendemos a palavra, não é porque o erro está na Bíblia, é porque você não fez uma exegese bem feita. Você não está interpretando a Bíblia do jeito que ela deve ser interpretada. Então, muitas ideologias invadindo as igrejas e as pessoas comprando isso daí. A Bíblia é inerrante, é infalível, 100% de ser a reconstrução da verdade. Não tem um erro nela. É isso que eu estou falando, tem que tomar muito cuidado, meus amigos, muito cuidado, porque a coisa que a gente está, o que a gente está vendo, inclusive dentro das igrejas, né, relativizando a palavra de Deus, dando vazão a ideologias, ok? A essa secularização. Meus amigos, nós somos povo de Deus. Jesus disse, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Se a palavra de Deus não for luz para o nosso caminho, nada será. E a gente vai se perder e vai se distanciar da vontade de Deus. Mas vamos lá. Vamos aqui que o tempo urge, né? O nome Samuel. Samuel foi levantado por Deus. O nome Samuel significa ouvido de Deus. Seu nome é poderoso. Significa nome de Deus, um nome piedoso. Ou seja, sabe o que significa um nome piedoso? Faz alusão, piedade faz alusão à reverência, a respeito, a temor e fidelidade. Reverência, respeito, temor e fidelidade. Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Já ganhou o galardão. Quem deu água para profeta ganhou o galardão de profeta. Mas também quem comprou vai ganhar também, tá? Então, o pastor que deu a ordem para comprar água ganha galardão. Quem serve ganha galardão. Todo mundo ganhando galardão. Glória a Deus. É uma bênção. Então, profeta, o nome Samuel, o nome de Deus, ouvido de Deus, seu nome é poderoso, um nome piedoso. O que é ser piedoso? Quem tem reverência, respeito, temor e fidelidade para com Deus.
Olha só. Agora, como que começou o chamado de Samuel? Como começou o chamado de Samuel? Você acha que é simples o chamado de Samuel? Porque tem gente que vai para o ministério e imagina que só vai ser oba-oba, né? Vão chamar você disso, daquilo, estender tapete. Olha como começa o ministério de Samuel. Deus chama ele. 1, 2. Ele pensa que é ele chamando. Aí ele fala, olha, quando essa voz te chamar de novo, porque sabia que era a voz de Deus, que Deus não chamava mais Eli, porque ele já estava rejeitado por Deus já. Aí ele fala, olha, quando chamar de novo, fala, eis-me aqui, o teu servo ouve. Aí Deus fala para Samuel, então Samuel, eu vou fazer juízo para com a casa de Eli. Olha o início do chamado dele. Quem cuidou dele, o chefe dele, Deus falando que ia acabar com a casa. Matar os filhos e matar ele próprio, e a arca seria levada pelos filisteus. E para repassar essa mensagem para Eli. Aí eu te pergunto, o ministério é espinhoso ou não é? E aí? Deus fala com ele e Samuel teve problema para falar com Eli. Eli que teve que apertar ele. Olha, se você não falar, vai acontecer com isso, com você isso. Aí ele falou. O ministério não é brinquedo não, filho. Olha aqui como começou o ministério de Samuel. Palavra de peso para um sacerdote, juiz da época, meus amigos. Eli era sacerdote, era juiz. Homem honradíssimo. Esse é um homem de Deus chamado Samuel. O nome dele remete à reverência, respeito, temor e fidelidade. Ele respeitava Deus. Ele tinha temor. As datas de Samuel, 1100 a 970. 1100 o nascimento. 1070 como líder. Davi, 1010 a 970. Ele pega um período do ministério de Davi. Ele que unge Davi como rei, Era um contexto religioso altamente apóstata, porque os filhos de Eli se prostituíam na frente do tabernáculo em Siló, pegavam o melhor da carne que o povo oferecia. O povo oferecia o melhor da carne, e o que eles faziam? Opa, é alcatra e picanha? Para mim. Assem com osso para o povo. Para Deus, para o povo não, para Deus, Para o povo no sentido de sacrificar, receber o sacrifício do povo para o perdão do pecado deles, Assim com osso, as irmãs me ajudem aí, assim com osso assim com osso é para Deus, alcatra e picanha para eles. Era mais ou menos assim, para contextualizar numa linguagem coloquial. E se prostituíam com mulheres na frente do tabernáculo. Não respeitava. Mas Deus, Ele cuida de tudo, meu amigo. Deus cuida de tudo. Deus levanta os filisteus, matam Ofni e Finéias, levam a arca do concerto. Porque sabe o que aconteceu? Quando os filisteus começam a apertar os israelitas, o exército está todo temeroso. Aí chegam os bacaninha, Ofni e Finéias, com a arca do concerto. Chegam lá, no meio da guerra, com a arca do concerto. Aí o povo começa a ovacionar a Deus, glorificar a Deus porque tinha chegado a arca. Ou seja, os camaradas viviam só de aparência e mal sabiam que Deus ia acabar com eles naquela guerra. São mortos. Eli, quando fica sabendo, está balançando na cadeira. Olha que coisa, o homem quando perde a visão de Deus, ao invés de estar orando, está balançando na cadeira. Aí recebe
a informação de que os seus filhos tinham morrido, de que a arca tinha sido levada, cai da cadeira e quebra o pescoço. Olha que morte terrível. Meu amigo, não é fácil não. Cai da cadeira, quebra o pescoço. Aí a esposa de Finéias, que estava para dar à luz a um filho, e dá à luz a um filho, as parteiras ainda querem motivá-la, não é? Só que ela tinha ficado sabendo do que aconteceu com o esposo, com o sogro, etc., com a arca. Aí ela coloca o nome do filho de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Aí ela morre. Ou seja, não adianta viver sem a glória de Deus. Icabô, foi-se a glória de Deus. Eu não quero nem cuidar desse meu filho, eu não quero viver, porque sem a presença de Deus não adianta viver. Deus é melhor do que a vida. Tem um salmo que diz que Deus é melhor do que a vida. Eli, quando ele estava vivo, né? Porque Samuel, ele nasce de uma família, Samuel nasce de uma família sacerdotal. Tem muita gente que confunde, dizendo que Samuel meio que foi adotado para sacerdote. Não, Eucana era levita da família de Coate. Era um homem honrado, era um homem chefe da família de Zofim, por isso que a aldeia Ramataim de Zofim, que significa altitude, elevação. Ele era um homem elevado, ele era um homem honrado. Tanto que o próprio Samuel vai desenvolver o seu ministério lá no território de Efraim, do pai dele, lá em Ramá. Samuel, inclusive, ele funda uma escola de profeta, que é uma escola teológica lá em Ramá. O início das escolas teológicas se deu com Samuel. Olha aí, ó, fundador da teologia, Samuel. Das escolas, quem passa pelas escolas de Samuel? Ninguém menos do que Jeremias, Elias, Eliseu, Ezequiel, passam pelas escolas de Samuel. E a principal era lá em Ramá. Então, ele era, Eucana era ali do território de Efraim, ele era levita, da família de Coate. Então, Samuel, ele tinha legitimidade para exercer o sacerdócio. Mas veja bem, Eucana, embora sendo levita, etc., ele era meio atrapalhado com a questão cultural, né? Ele promoveu uma bigamia, porque Ana não dava filhos, e aí ele também se casa com Penina, que era fértil. Então ele tem filhos com Penina, e começou uma rivalidade entre Penina e Ana. Então Ana não tinha filhos, subia para o sacrifício e Penina instigava ela. E aí ela começou a se entristecer. Só que ela foi pedir aos pés do Senhor. Como Eli já estava atrapalhado com os filhos, ela orando, ele pensou que estava bêbada. Olha, quando o homem sai da presença de Deus, ele começa a se atrapalhar, né? Começa a achar que o servo de Deus é bêbado, etc. Não tem mais o discernimento espiritual. E aí Ana fala, não, a tua serva está fazendo um pedido para Deus. E o pedido dela era, se o Senhor abrir a minha madre, eu vou oferecer esse meu filho para o Senhor. Vai ser um nazireu de Deus. O trabalho de um levita, de um sacerdote, ele tinha a duração de 20 anos. Era dos 30 aos 50. Com 50 jubilava. Mas o nazireu não tinha tempo determinado. Até tinha um tempo determinado, mas quem determinava era Deus. Tanto que Samuel ele tem um período de atividade bem maior do que 20 anos. Por quê? Era nazireu. Desde o nascimento. Como Sansão. Sansão da tribo de Dan, nazireu, desde o nascimento. Brincou com o Espírito Santo, pagou o preço, mas virou herói. Está lá na lista de Hebreus 11. Matou mais filisteus na sua morte do que em vida. Se arrependeu. Deus virou o cativeiro dele, mas pagou com a vida. Muito sério isso. Muito sério isso. Porque o diabo não brinca em trabalho não, viu? E quando ele persegue nazireu, não brinca não, viu? Não brinca não. Porque ele gosta de perseguir nazireu. E não foi diferente com Samuel.
Aí Samuel é chamado nazireu, né? Ana fica com ele durante 2, 3 anos até desmamar e depois entrega para Eli, para cuidar dele, para ele ser sacerdote. E aí Deus abre mais a madre dela, tem outros filhos e filhas, né? E aí Deus chama Samuel e nós vemos que Samuel recebe a mensagem da parte de Deus. E nessa mensagem da parte de Deus tem um ponto muito interessante, meus amados irmãos. Deus, quando dá a mensagem para Samuel, falando que ia entrar com juízo na casa de Eli, Deus fala que ele seria substituído por Zadok. Zadok foi um dos sacerdotes fiéis a Davi. Fiéis a Davi. Tanto que a pessoa de Zadok, ela é registrada em Ezequiel capítulo 44, versículos 15 e 16. A fidelidade de Zadok, ela inclusive é elogiada em Ezequiel capítulo 44, que faz parte de um contexto escatológico lá para o milênio. Ou seja, Zadok vai ser honrado, inclusive a sua descendência, lá no milênio. Porque ele foi fiel. No período de apostasia de Israel, ele se manteve fiel a Deus, porque ele se manteve fiel a Davi. Zadok. Ele não compactua com a rebelião de Adonias. Davi era velho. Ele não tinha passado o reinado dele para Salomão, porque Deus tinha escolhido Salomão. O nome Salomão significa paz. Porque seria um reino de paz. E Deus escolheu Salomão. Só que como Davi não tinha se pronunciado, Adonias toma partido e ele se autoproclama rei. E homens que eram honrados por Davi seguem Adonias. Joabe segue Adonias e Abiatar, o sacerdote, segue Adonias. Abiatar era descendente de quem? De Eli. E Deus tinha falado que iria encerrar o ministério de Eli e sua descendência. E agora Abiatar, ele segue Adonias. Abiatar, descendente de Eli. E Zadok continua sendo fiel a Davi, junto com o profeta Natã e Benaia, chefe do exército, fiéis a Davi. E aí, o profeta Natã, ele fala com Batseba e diz o seguinte: olha, fala para o rei, para que você e o seu filho não morram, porque como Adonias não chamou Batseba e Salomão, iam ser mortos. E aí, Natã, o profeta, chama Batseba e fala: olha, vai lá, fala com um jeitinho com o rei, e quando você estiver terminando a fala, eu entro e termino a fala para você. Porque quem tem um chamado para assumir o reinado é teu filho. Você vai ficar quieta aí, você vai morrer, filha. E aí ela fala com Davi. Natã entra ao terminar a conversa. No término da conversa de Batseba, ele termina a conversa e Davi acorda para a vida. Fala: não, realmente, quem tem um chamado é Salomão. E aí transfere o reino para Salomão. E aí Adonias, com um jeitinho, chega lá para Batseba e fala assim: olha, pede para Salomão me dar Abisag a sunamita. Mas ele estava de olho no reino. Porque se consegue Abisag a sunamita, para tomar o reino, é 1-2. Porque era uma trama entre Abiatar, Joabe, Adonias, Joabe e Abiatar. Era uma trama. Salomão fica sabendo dessa trama, manda matar Adonias. Manda matar Adonias, que já é a consequência do pecado de Davi, tá? Porque Aminon tinha estuprado a própria irmã Tamar, Absalão mata Aminon, Absalão é morto por Joabe na traição. Joabe era sobrinho de Davi. Joabe matou o próprio primo, Absalão. Era sangue ruim, Joabe. Sangue ruim. Tanto que Davi, quando vai transferir o reino para Salomão, ele diz o seguinte:
cuida bem de Joabe, tá? Porque ele fez isso, isso e isso. Ou seja, você já sabe o recado, né, filha? Salomão mata Joabe. Olha o estrago. Olha o estrago. E Abiatar é rejeitado como sacerdote. Quem é colocado como sacerdote no lugar de Abiatar? Zadok. Fiel a Davi. Na rebelião, ele se manteve fiel a Davi. Se mantenha fiel no seu ministério, no seu chamado. Se mantenha. Ninguém vai conseguir te tirar. Se Deus te colocou, vai até o fim. Vai até o fim. Vai roendo o osso aí, meu amigo. Vai chegar o momento da bênção. Calma. Glória a Deus. Vai chegar o momento da bênção. Você está lá na caverna de Adulão, fugindo de Saul, etc. Implacavelmente. Mas vai chegar o reinado de Hebron, 7 anos e 6 meses. Depois de 7 anos e 6 meses, você vai ser levantado rei sobre Israel. Que foi o que aconteceu com Davi. 33 anos reinando sobre Israel, as 12 tribos, 7 anos e 6 meses sobre Hebron. Obedeceu a Deus. Teve um momento da fraqueza, mas, glória a Deus, se arrependeu. Então, é muito importante. É muito importante. Abiatar, então, ele vai até Anatote. Vive lá em Anatote, morre, né? É destituído do sacerdócio. Deus encerra em Abiatar o sacerdócio de Eli, para cumprir a palavra que falou para Samuel no início do sacerdócio dele. Então, o ministério profético de Samuel é um ministério tremendo. O ministério profético de Samuel é um ministério tremendo. Porque é diferente, né? Não existem mais profetas como no Antigo Testamento, porque quem fala agora é Jesus. A palavra do Senhor é pelo Filho. Mas existe o ministério profético do Novo Testamento. É diferente do Antigo, mas existe o ministério profético do Novo. Claro, sob a condução do Espírito, mas escolhido por Jesus. Quem escolhe para o ministério é Jesus. Quem dá dom é o Espírito Santo. Por isso que o ministério profético ele é diferente do dom de profecia. O ministério profético é diferente do dom de profecia. Exemplo de profeta do Novo Testamento, Ágabo. Ágabo, ele profetizou a grande fome no mundo inteiro. E pela profecia de Ágabo, homens de Deus, eles fizeram um trabalho social para atender os cristãos judeus pobres, os crentes pobres da Judéia. Paulo foi um dos que ajudou muito Barnabé, 1 ano fazendo esse trabalho de serviço social para ajudar os menos favorecidos judeus. Hoje é uma individualidade terrível na igreja, né? Ninguém ajuda ninguém, né? Se está passando dificuldade é porque não está se esforçando, né? Se está passando dificuldade é Deus que está tratando. Até para se dar cesta básica em alguns lugares tem um problema grande, porque quem recebe cesta básica não recebe com carinho, né? Não recebe com carinho. Isso pode ser uma humilhação, uma pressão psicológica absurda na pessoa. Nós temos que fazer esse trabalho com amor. E aí o profeta Ágabo também, ele profetiza sobre a prisão de Paulo. E aí Paulo falou, fica tranquilo, eu estou pronto tanto a ser preso quanto a morrer pelo Senhor Jesus. Fica tranquila. Glória a Deus. Olha que maravilha, ministério profético. Então Samuel, ele era sacerdote, juiz e profeta. Começou com todas essas atribuições, porque os filhos de Eli se fizeram abomináveis. A palavra do Senhor diz execráveis, né? Execrável significa abominável. Abominável. E aí a arca é tomada, a arca é levada para Ecrom, para Asdod, depois os homens de Bet-Semes, 50.070 olham para a arca, morrem, né?
A arca vai para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, fica 20 anos lá sob o reinado de Saul. Aí quando Davi assume o reinado de Israel, ele quer levar a arca para Jerusalém. Só que ele leva de forma errada. Era só alegria, dança, uma bênção, né? Só que a arca estava sendo levada sobre bois. Sobre bois. E aí os bois tropicam na eira de Nacon, tropeçam na eira de Nacon. Os Ai e Aiô tentam segurar a arca, morrem, são fulminados. Nós não adoramos a Deus do jeito que nós queremos, é do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer. Então, quando alguma coisa não está bem na nossa vida, a gente tem que pedir para Deus: o que está acontecendo? Será que eu estou fazendo alguma coisa que não está te agradando? Né? Será que eu estou te servindo de uma maneira errada? Porque às vezes a gente tem boa intenção, mas o reino de Deus não é feito de boas intenções, é feito de obediência. Samuel disse para Saul: misericórdia quero e não sacrifício. O obedecer é melhor do que sacrificar. Saul estava escondendo o pecado da ganância dele atrás do sacrifício. Eu vou chegar daqui a pouquinho nessa história de Saul. Saul foi chamado por Deus. Tem muita gente que diz: Saul não foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus. Deus validou o chamado de Saul. Só que o chamado não foi determinado por Deus. Deus só antecipou o que o povo ia fazer lá na frente. Diferente de Davi. Davi não foi o povo que escolheu, foi Deus. Mas Deus, Ele antecipa o que o povo ia escolher e Ele valida o chamado de Saul. Que foi muito bonito o chamado de Saul. O pai dele perde as jumentas, e aí o servo de Saul diz o seguinte: olha, aqui na cidade tem um grande homem de Deus. Aqui na cidade tem um grande homem de Deus. A gente pode ir lá falar com esse homem de Deus, né? Porque Deus usa ele. Aí Deus revela para Samuel que ele ia encontrar Saul. E aí Samuel diz: fica tranquilo que as jumentas do seu pai já foram encontradas. E quando você voltar, você vai passar pelo sepulcro de Raquel. Lá você vai encontrar 2 homens. Esses 2 homens que vão falar que as jumentas foram achadas do seu pai. Depois você vai subindo a Betel e encontrar 3 homens. Um levando 3 cabrito, o outro 3 bolos de pães e o outro um odre de vinho. Cabrito, sacrifício de Cristo. Pão, ele é a palavra, o corpo. Odre de vinho, o sangue, para reconciliar. Olha que maravilha. E esse homem que está com 3 bolos de pães, vai te dar 2 pães. E aí você vai lá para o outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e você vai encontrar um rancho de profeta. E o Espírito do Senhor vai se apoderar de ti. Olha que chamada. Olha que chamada. O Espírito do Senhor vai se apoderar de ti. E tudo que te vier a mão a fazer, faça, porque Deus é contigo. Chamada tremenda. Só que aí, junto com a chamada, vem a responsabilidade. Se lembra que eu falei para vocês que nenhuma chamada ela é destituída de responsabilidades? Nenhuma chamada é destituída de responsabilidade. Opa, foi aclamado o rei de Israel. Aí vem Samuel. Olha a primeira prova de Saul. Aí vem Samuel. Deus pediu para matar Agag e os amalequitas. E ovelha, boi, tudo. Porque os amalequitas, eles haviam impedido Israel de passar pela cidade deles e trouxe
muita amargura para Israel. Eles já tinham saído de uma grande amargura no deserto de Zif, né? Pediram água. Deus pede para Moisés, nesse momento Deus pede para Moisés ferir a rocha. A primeira vez pediu para ferir, dar água para o povo, né? É a água de Meribá, a contenda. O Deus dá água no meio de contenda. E aí o povo estava com aquela angústia, com aquela amargura, tenta passar pela região dos Amalequitas e eles guerreiam contra Israel. E nessa guerra, Moisés é colocado no cume do monte e as mãos de Moisés, quando estavam levantadas, o povo, junto com Josué, ganhava. Quando as mãos de Moisés abaixavam, o povo perdia. Arão e Hur colocam uma pedra para Moisés sentar e um segura uma mão, o outro segura a outra. E o povo de Israel vence. Aí Deus, ele diz o seguinte: a taça da injustiça dos amalequitas vai se encher. Quando se encher, eu vou entrar com juízo. Se enche na época de Saul. Aí aparece Samuel e fala: tem que matar Agag, os amalequitas, animais e tudo. Saul cresce o olho nos animais, no despojo, e não mata o rei. Por quê? O rei iria presenteá-lo com despojo. Saul foi ganancioso e materialista. Deus podia dar tudo para ele porque ele era rei. A ganância, o materialismo de Saul que o leva a pecar contra Deus. Muito cuidado. O materialismo pode destruir o seu casamento. O materialismo pode destruir o seu ministério. Não espere em Deus para você ver. E aí, como Saul, pelo materialismo, desprezou Deus, foi fácil ele desprezar Samuel. Porque como ele já tinha caído nesse pecado da ganância, que, segundo Deus, é pecado de idolatria. A avareza é pecado de idolatria. A avareza é pecado de idolatria. Como Saul tinha caído neste pecado e já estava idolatrando dinheiro, que a Mamon é um Deus, Deus Mamon, Deus das riquezas. Quando Samuel demorou, porque Deus fez Samuel se demorar, porque Saul já tinha se rebelado contra Deus. Aí Deus, faz Samuel se demorar. Saul vai e sacrifica no lugar de Samuel, porque ele já não tinha mais temor a Deus. Se não temia a Deus, Samuel era fichinha. Aí ele sacrifica no lugar de Samuel. Quando Samuel fala para ele do erro, ele diz: não, eu não pequei, eu não errei. Foi o povo. Olha só, mentiroso. Foi o povo que reservou do melhor dos animais para sacrificar. Tomou o nome de Deus em vão. Mentiu. Tomou o nome de Deus em vão. Aí Samuel disse: Deus te rejeitou e já tem escolhido um rei no seu lugar. Quando Samuel ia saindo de costas, Saul rasga a veste. Porque, puxa, Samuel já não tinha respeito mais pelo sacerdote. Puxa as vestes de Samuel, rasga. Aí Samuel vira para ele: assim como você rasgou minha veste, Deus tem rasgado o seu reino. Não brinca não, Samuel não era de brincadeira não, filho. Falava mesmo. Mas ele teve dó de Saul. Aí chega um certo momento que Deus fala para Samuel: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Vai sacrificar. Chama Jessé para o sacrifício. Eu tenho me escolhido de um dos filhos dele para ser rei. Aí Samuel vê Eliabe, bonitão, musculoso, Arnold Schwarzenegger, com cara de Tom Cruise e Brad Pitt. Falou: olha o rei aí. Aí o Espírito Santo fala para Samuel. O Espírito Santo fala para Samuel:
Você olha a aparência, você é que nem o povo. A aparência engana, né? Samuel era o reflexo do povo. Mas ele tinha relacionamento com Deus. Tudo bem, ele teve esse errinho, mas ele já ouviu a voz de Deus. O Espírito falou, não é. Você olha a aparência, olha o coração. Foi passando os filhos. 7 passaram. Não é nenhum. Alguém no lugar de Samuel podia falar, será que eu estou meio errado? Porque está aqui, você passaram todos os filhos e nenhum é. Será que é Deus que está falando comigo mesmo? Cessaram os mancebos? Samuel fala para Jessé. Olha, cessaram, mas não cessou, tá? Eu fico imaginando o Jessé, cessou, mas não cessou. Tem um menorzinho, sujo, de ovelha, né? Faz o trabalho, o pior trabalho aqui da casa é feito por ele. Pois é, chama ele, porque se ele não sentar na mesa não tem refeição, porque ele é o rei. Você está sendo desprezado, meu amado? Estão te rejeitando? Pois é, estão te rejeitando hoje. Mas vão ter que ver você assumir o reinado amanhã. Fica na sua posição. Fica na presença de Deus. Deus vai virar o seu cativeiro. E aí nós vemos que Davi é ungido rei. Davi, ele se coloca na brecha quando Golias, ele afronta os israelitas. Saul já tinha sido rejeitado, não tinha força espiritual para enfrentar Golias. Golias tinha uma couraça de 68 quilos, um escudo, uma espada que a ponta pesava 9 quilos, só a ponta. Ele tinha 2,80 metros de altura, afronta o exército de Israel. Saul está todo mundo com medo. Aí chega Davi para dar alimento para os irmãos. Aí ele pergunta, o que vai fazer para o homem que enfrentar esse gigante e matá-lo? Olha, o rei vai dar filha e a família não vai pagar mais imposto. A Receita Federal encerrou o leão para a família de quem matar Golias. Aí Eliabe fica com uma inveja e um ciúme terrível, porque já tinha visto Davi ser ungido rei. Meu amigo, você pensa que a sua luta é só fora? Você ser perseguido pelos de fora é fácil. Ser perseguido pelos da sua própria família, meu amigo. Olha o que Davi passou. Olha o que Davi passou. O próprio irmão com inveja e ciúme dele. Aí Davi, ele tinha experiência, já tinha matado leão e urso, tinha currículo vitae, PhD, tinha cajado, que era o cajado, o pastor usava o cajado para enxotar cão feroz. Quando Davi aparece diante de Golias com cajado, ele fala, você está me achando como cão? Não é isso? Tá? Na palavra de Deus. Por quê? O cajado do pastor de ovelha era para enxotar cão feroz. Davi está chamando Golias de cão feroz. Olha, eu te enxoto com o meu cajado, filho. Você está com espada, eu estou com cajado. Davi tinha a funda. A funda existia 700 canhotos da tribo de Benjamim. Já leram isso na Bíblia? 700 canhotos da tribo de Benjamim. Sabe o que esses camaradas faziam com a funda? Acertava um fio de cabelo com a funda. Não é linguagem alegórica, não. 700 benjamitas acertava um fio de cabelo com uma funda. Quando Davi olhou o tamanho da testa do gigante, ele falou, rapaz, é fácil, eu acerto um fio de cabelo.
Meus amigos, foi fácil para Davi. Quando Davi viu o tamanho do gigante, falou: rapaz, é fácil demais, eu acerto um fio de cabelo, a testa desse homem vai ser fácil. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Você vem comigo com lança e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele treinou a minha mão para acertar fio de cabelo, filho. Você vai ver o que vai acontecer com você. Deus está te preparando. Você vai vencer os Golias da vida. Davi não lutava as próprias pelejas dele, ele lutava as pelejas do Senhor. Quando você lutar as pelejas de Deus, Ele vai te abençoar em tudo que você colocar a mão. Quando você pelejar as pelejas do Senhor, você vai ver o que vai acontecer com você. Ele vai te abençoar em tudo. As bênçãos vão te alcançar. Enquanto tem um monte de crente fazendo campanha de prosperidade, você está tranquilo. Pelejando a guerra de Deus, é a prosperidade que te acompanha, você não corre atrás dela. Essa é a diferença do servo de Deus. Essa é a diferença. Glória a Deus. E aí Davi vai para o exílio, caverna de Adulão, homens em aperto, endividados, espírito desgostoso. E aqui tem um recado para você. Você terminou este ano na caverna de Adulão? Em aperto? Endividado? E com um espírito desgostoso? Você está assim? Você está se sentindo assim nesse final de ano? Deus vai virar o seu cativeiro. Glória a Deus. Você vai pagar todas as suas dívidas. Deus vai te tirar do aperto. Sabe essa angústia que você sente? Essa falta de alegria? Deus vai virar o seu cativeiro. Porque Ele está formando o seu caráter. Você tem sido fiel a Deus. Ele vai fazer coisa grande na sua vida em 2020. Marca o que eu estou falando. Marca o que eu estou falando. E aí Davi, ele escreve salmos. Ele escreve Salmo 18, falando da perseguição de Saul. Escreve Salmo de 34, quando ele vai ter com Aimeleque fugindo de Saul, e ele come dos pães da preposição. Depois os sacerdotes de Nob são mortos, 80 sacerdotes junto com Aimeleque. Ele escreve Salmo 52, quando Doeg, o Edomita, ele conta para Saul a respeito da visita dele ali com Aimeleque. Ele escreve salmos. O caráter dele é formado. Salmo 54. Quando os zifeus conspiram contra Davi a favor de Saul. Salmo 56, quando ele vai para Gate, junto aos filisteus, e se finge de louco, vivendo as dificuldades e escrevendo os salmos. Salmo 57, 142, quando fugia de Saul na caverna de Adulão. Salmo 59, quando Saul manda que guardassem a casa onde Davi estava para matar. Aí Milca, filha de Saul, salva Davi. Meu amigo, a sua luta está implacável, mas Deus está com você. Deus não vai te deixar morrer. E aí nós vemos o pecado de Davi com Batseba. Ela era neta de Aitofel. Aitofel era conselheiro de Davi, ou seja, já tinha uma questão entre Davi e Batseba, antiga, filha. Ela era neta de Aitofel, conselheiro. Daí nós entendemos o porquê Aitofel, ele se rebelou contra Davi a favor de Absalão. Por quê? Aitofel quis se vingar de Davi. Você pegou minha neta? Você vai ver. Só que aí o conselho de Aitofel, que era correto, Absalão acaba não atendendo o conselho de Aitofel e atende o conselho de Uzai, que tinha sido orientado por Davi. Aí Aitofel se suicida, porque era tão orgulhoso que não atendeu. Porque não atendeu, o rei não atendeu o conselho dele, ele vai e se suicida. Cuidado com a vingança, viu, meu amado? Cuidado. Aí Davi, já trocando as olhadelas com Batseba, ela não era bobinha também, Não era bobinha.
né? Queria influência no reinado, queria que o esposo fosse promovido mesmo, né? Saindo com Davi. Ela não era bobinha, mas Davi também, né? Era esperto, era para ir para a guerra, fica no palácio, já está tudo arranjado. Ela vai, se lava, ele a vê e tal, e acontece o que aconteceu. Passa um ano, aí Natan chega para ele e fala: então, o rei, tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas, tinha um homem pobre que só tinha uma cordeirinha. Aí veio um viajante, foi ter com um homem rico, ao invés de ele pegar uma das suas ovelhas para preparar para o almoço, pegou a cordeirinha do homem pobre. Davi falou: esse homem tem que morrer, e antes de morrer tem que restituir quadruplicado. Então, você é esse homem, Davi. Você tinha muitas ovelhas, e se fosse pouco, Deus te daria mais. Você pegou a única cordeira de Urias, o Heteu, e você o matou pela espada dos amonitas. Você foi frio e calculista. Não foram os amonitas que mataram, foi você. Ao invés de Davi fazer como Saul, que foi soberbo, Davi falou: eu pequei, eu errei. Aí ele escreve o Salmo 51. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus vai perdoar você. Se arrependa, confesse o seu pecado. Deus vai te dar vitória. Você vai ser perdoado. Deus vai restaurar a sua vida. E aí Davi, ele recebe as consequências do seu pecado. Aminon estupra Tamar, sua filha. Absalão mata Aminon. Absalão fica 3 anos em exílio, mais 2 anos sem falar com Davi. Joabe mata Absalão. Adonias é morto por Salomão. Então a família é destruída. A espada nunca mais saiu da casa de Davi. Deus vai te perdoar, mas saiba o seguinte: antes de você cometer algo, pensa muito bem. Deus perdoa, mas a marca fica. As consequências ficam, permanecem. Famílias destruídas, ministérios destruídos. Não venda o seu ministério por nada. Não venda o teu chamado por nada. Busque a Deus para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Meus amigos, Deus vai fazer vocês conquistarem aquilo que Ele tem para você. A palavra de Deus para mim e para você é: esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. Josué falou para os israelitas: vocês não querem Deus? Portanto, fiquem sabendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus fala para mim: esforça-te e tem de bom ânimo. E Deus fala para vocês a mesma coisa. A gente vai se esforçar, vai ter bom ânimo. Vamos realizar a obra do Senhor. Em 2020 você vai sair dessa caverna. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Se alguém perguntar, eu vou dar uma descida aqui, eu vou buscar carro. Aprender a palavra de Deus de uma forma bem clara e objetiva. Eu quero falar para vocês, jovens, um recado aqui para vocês: esforcem em aprender a palavra